Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Laiane, do Instituto Jô Clemente, e vou apresentar a 4ª temporada do quadro #UltraDR do IJC Pod. Esse projeto digital é uma iniciativa do Instituto Jô Clemente e tem como objetivo conscientizar gestantes, profissionais da saúde e toda a população sobre a importância do teste do pezinho. O teste do pezinho, nome popular da triagem neonatal, é um exame realizado com bebês recém-nascidos após 48 horas do nascimento até o seu 5º dia de vida. Para fazer o teste do pezinho, realiza-se uma coleta rápida de gotinhas de sangue do calcanhar do bebê para identificar se tem alguma alteração que sugira uma doença genética, metabólica, imunológica ou infecciosa que pode ser uma doença rara. O teste do pezinho ou triagem neonatal é muito importante para garantir a qualidade de vida do seu bebê, porque muitas dessas doenças não apresentam sintomas ao nascimento e podem aparecer sem ter casos na família. Uma vez diagnosticado por meio do teste do pezinho, é possível, portanto, realizar terapias e tratamentos precocemente desde o nascimento do seu bebê. Hoje o Instituto Jô Clemente é pioneiro no teste do pezinho no Brasil. Credenciado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em triagem neonatal, é o maior laboratório do Brasil em números de exames realizados. Lembrando que o teste do pezinho é obrigatório no Brasil e agora, com o teste ampliado, é possível diagnosticar 50 doenças. Nessa temporada do #UltraDR, falaremos sobre os erros inatos da imunidade, a imunodeficiência combinada grave, conhecida como SCID, e a gama-globulinemia, conhecido como a gama. Neste 11º episódio do #UltraDR, com o apoio de toda a equipe do IJC, apresentamos nossa convidada Marta para nos contar um pouco sobre a jornada de um paciente que tem uma doença rara, uma forma de imunodeficiência primária, a imunodeficiência comum variável. Olá, Marta. Primeiramente, gostaríamos de agradecê-la pela generosidade em estar conosco hoje para falar um pouco sobre a sua jornada de vida. Para iniciarmos, Marta, conta um pouquinho sobre você. Quantos anos você tem, qual é a sua profissão e o que você gosta de fazer? Então, boa tarde, Laiane. Eu agradeço demais o convite de vocês, do Instituto Jô Clemente, aqui do Centro, né, de Ensino e Pesquisa e Inovação. E eu já vou explicando, né, que eu tenho essa imunodeficiência, então eu sou o que se chamam de imunossuprimida. Então é por isso que eu normalmente estou de máscara e quando eu estou conversando com uma pessoa, se eu tiro a máscara, outra pessoa precisa colocar a máscara. Então eu te agradeço muito de você colocar a máscara aqui nesse programa, né? Então meu nome é Marta Maria Azevedo, eu tenho 68 anos, eu sou antropóloga, demógrafa, trabalho com povos indígenas, trabalho com educação, saúde, enfim, e agora especificamente mais com demografia, estatística de população, indicadores de saúde, essas coisas, dos povos indígenas no Brasil. Legal, Marta. É um prazer enorme conhecê-la. Marta, hoje muitas pesquisas científicas, elas referem-se às imunodeficiências primárias, como a gama, a SCID, e a imunodeficiência comum variável, como doenças suscetíveis a infecções virais, bacterianas, sendo que podem surgir sintomas desde o nascimento ou durante a vida adulta. Você poderia nos contar um pouco mais sobre quais os sintomas que você teve? Então, como eu já tenho uma certa idade, eu tive muitos sintomas no decorrer da minha vida, mas eu vou contar um pouquinho agora, quando eu era criança, né? Então, a primeira coisa que aconteceu é que quando eu tinha 3, 4 anos, eu comecei a ter uma bronquite asmática muito forte. E nesse tempo eu morava no interior, numa rua de terra, no interior de São Paulo, numa rua de terra, e eu tive muita sorte, porque o meu avô, ele era médico, pai da minha mãe, e ele era diretor do Butantan, ele era biólogo, ofidiólogo, que chama assim, que
trabalhava com cobras. E como ele era assim uma pessoa, tinha muitas conexões, ele me tratava, né? Ele via que eu estava, quando começava a seca, que tinha essa poeira, eu não conseguia respirar, eu tive a asma alérgica, né? E aí ele teve uma conversa com um médico na Suíça, naquele tempo, por carta, né? E eu tomei uma série de injeções de gama-globulina, que ele que mandava trazer. E isso até foi mais ou menos dos 3, 4 anos até os 7 anos. Então o meu avô me tirava do interior, né? A gente vinha de trem para a cidade de São Paulo, onde o ar não tinha poeira. Então, e eu tomava uma dessas injeções por mês. Então, durante um bom tempo, eu tomei essas injeções e fiquei boa. E o meu imunologista hoje em dia sempre fala que foi isso que me salvou, porque eu já tinha essa imunodeficiência, só que ninguém sabia, né? Então, essa foi, digamos, o primeiro sinal de ter uma série de infecções que foram ocorrendo no decorrer da minha vida, né? Depois, acho que as outras coisas que foram aparecendo foram infecções virais e infecções principalmente de pele, né? Então eu tinha muita infecção de pele. Você comentou um pouquinho da sua infância, né? Então, da sua infância e adolescência, como é que você tem memória, se foram mudando os sintomas até a fase adulta? Sim, os sintomas foram mudando. Essa asma, ela realmente desapareceu, né? Assim, fiquei boa, mas eu tinha muita infecção de dente, muita cárie dentária, né? E eu me lembro, por exemplo, já com os meus 20 anos, que a dentista que me cuidava, porque os dentistas me davam bronca, dizendo que eu não escovava dente direito. Falavam para minha mãe, né? Que eu não devia escovar dente direito. E já quando eu tinha 20 e poucos anos, já estava trabalhando com os povos indígenas, a minha dentista aqui de São Paulo falou: olha, eu acho que você tem um problema na saliva, porque é impressionante, você vem aqui, tem uma cárie, e daqui a 3 meses essa cárie já fez com que você perdesse o dente, né? E a outra infecção grave que eu tive foi uma conjuntivite que eu tive, que estava dando conjuntivite, e a minha conjuntivite foi se tornando muito grave e ela acabou sendo o que se chama de conjuntivite purulenta. Eu fui saindo sangue pelo olho, né? Então meus 2 olhos corriam sangue, assim. E o oculista falava: olha, isso é muito raro. Você deve ter pego uma bactéria muito, muito forte, né? Então, e me tratou com um antibiótico muito forte. E é isso, assim, na minha juventude foram esses problemas, assim. Mas como eu comecei a trabalhar com os povos indígenas e ia muito para comunidades indígenas, muitos desses sintomas, por exemplo, eu tive febre tifoide, peguei, né? Muitos desses sintomas, quando os médicos viam, falavam: não, isso é porque você está numa área muito precária, que tem muitas doenças mesmo, infecto-contagiosas, né? Então, isso tinha Mas com 27 anos, por exemplo, eu já tinha perdido muitos dentes, né? Porque meus dentes ficavam moles, muito cariados, e eu usei prótese dentária. Com 30 anos eu tinha prótese dentária. E eu escovava o dente direito, né? E além disso, essas infecções de pele, qualquer mordidinha, qualquer picada de inseto já dava uma infecção, assim, bem grave, né? Dessas que tinha. Então eu me lembro que o médico falava: não, deixa sempre destampada, né? Uma ferida de pele. Mas só que a minha experiência já tinha me mostrado que, no meu caso, eu não podia deixar destampado, nada. Então, eu fazia um raspão na perna, qualquer coisa assim, eu tinha que imediatamente passar um antisséptico e tampar. Porque isso era um jeito de cicatrizar e não infeccionar, né? Então, um pouco isso, assim, só que ninguém nunca pensou que fosse uma outra coisa de fundo, né?
E você comentou, né, da sua jornada, um pouco sobre a sua presença em diversos médicos. Então, quanto tempo demorou para que você recebesse um diagnóstico preciso, né? Como que foi essa jornada até lá? Então, eu fui me consultando com vários médicos. Eu tenho 3 filhos, né? Então, quando eu tive a minha primeira filha com 27 anos, eu tive um problema renal também, de pressão alta, e eu tive, assim, muitos problemas de pequenas infecções que ocorreram quando eu estava grávida, mas a ginecologista ninguém desconfiou, né, que pudesse ser alguma outra coisa. Daí eu tive segundo filho, terceiro filho, todas as coisas que eu ia tendo, né, os médicos não faziam uma outra hipótese, né, assim. Até que com mais ou menos 40 e tantos anos que eu tinha, eu tive uma série de infecções ao mesmo tempo. Eu fui trabalhar em Brasília, num trabalho bem difícil, então eu fiquei bem estressada. E com isso eu comecei a ter manchas na pele toda, né? Então que demorou muito. Eu vinha para São Paulo, ia em dermatologista, fiz 4 biópsias, ninguém sabia o que era, até que eu fui na Santa Casa aqui de São Paulo, fizeram uma equipe grande de médicos, né, para entender o que era, e eu estava com várias infecções, além dessa doença autoimune que chama esclerodermia, né, que é uma esclerose progressiva de pele, e que é uma doença autoimune. Quando finalmente, depois da 4ª biópsia, diagnosticaram essa esclerodermia e mais a síndrome da pele queimada, né, que é uma infecção que dá na pele toda, que descasca, que a gente fica com a pele toda vermelha, e mais todo o meu histórico, uma médica da Santa Casa, professora clínica geral, ela que desconfiou, ela falou: olha, eu tô achando que você tem algum problema de imunodeficiência, né? E aí ela que, bom, primeiro tratou, né, com antibióticos vários, né? Eu tomei vários antibióticos todos ao mesmo tempo para tentar debelar as infecções. E foi ela então que começou a pesquisar. Ela falou: olha, eu vou pesquisar. Ela era professora, então ela tinha um pouco essa cabeça, né, de quem quer ir atrás, quer entender direito, né? Então ela pesquisou e finalmente achou um artigo falando sobre imunodeficiência comum variável. E foi aí que ela pediu exames de sangue bem específicos sobre essas gamas globulinas, né? Que são é uma parte do sistema imunológico, né? E quando ela pediu esse exame de sangue para desagregar cada tipo de gama globulina, aí ela viu: olha, você não tem o IgA, não tem IgM, enfim, está tudo atrapalhado aqui. Aí ela falou assim, inclusive eu me lembro que quando ela viu o resultado do exame, eu estava no consultório dentário, porque eu estava perdendo mais um dente, e ela me ligou, né? Já tinha celular nesse tempo, e ela falou: volta para casa agora, você não vai abrir a boca para um dentista, volta para casa, porque a gente tem que ver isso, né? E foi aí que ela foi atrás, né? Foi atrás de quem pudesse entender melhor essa enfermidade, né? Ela desconfiou. Quem terminou de diagnosticar foi o imunologista, especialista nessa imunodeficiência, né? Ele que confirmou. Então você comentou também sobre essa procura por especialistas. Demorou quanto tempo para você achar um médico especialista após essa? Alguns anos, porque primeiro foi difícil achar
alguém que diagnosticasse a doença autoimune, né? Porque eu estava com infecções de pele generalizadas, além da esclerodermia. Então, quando terminou de combater as infecções, já tinha passado um ano, né? E aí, mas eu continuava com essas manchas na pele. Então, eu fui num dermatologista, fizeram uma biópsia, nada, não, a senhora não tem nada, é nervoso. Fizeram uma biópsia 2, a senhora não tem nada, é nervoso. Biópsia 3, a senhora não tem nada, é nervoso. Na quarta biópsia, que eu fui essa clínica geral da Santa Casa, que me falou, olha, você tem que ir nessa dermatologista, porque ela é ótima. E aí o pai dela, inclusive, era da Santa Casa e tinha me visto já. E ele tinha falado, ela está com problema no tecido conjuntivo, isso deve ser uma coisa autoimune e tal. Mas teve que tratar todas as infecções antes, né? Então, aí, isso já tinha passado 2 anos. E aí, eu já tinha tido, inclusive, outras infecções. Infecção urinária, sinusite. Eu já tinha tido outras infecções. Mas aí, nessa dermatologista, ela diagnosticou a esclerodermia. Aí ela deu corticoide, só que daí baixou mais ainda a minha imunidade, porque o corticoide abaixa a imunidade. Então, quem tem imunodeficiência não pode tomar, né? Ou não deve tomar, né? Assim, e então, acho que uns 3, 4 anos até a gente achar, até eu ir fazer a consulta com um imunologista. E ele daí confirmar que pela história clínica, inclusive desde criança, tudo, né? E feita essa confirmação do diagnóstico, como que foi o procedimento de tratamento, né? Desde aquela época e como que está sendo agora o procedimento de tratamento? Então, ele imediatamente recomendou. Primeiro a gente leva um susto, né? Porque é uma doença que não tem cura, digamos, é uma doença como muitas outras, né? Tem controle, mas não tem uma cura, né? Então, tem esse susto inicial, assim, mas ele foi muito firme e, ao mesmo tempo, muito sério, dizendo que o estresse, ele percebeu que eu trabalhava muito, eu gosto muito do meu trabalho, eu trabalho muito, então ele percebeu que o estresse, ele falou, olha, todos os meus pacientes, quando se estressam, impacta muito o sistema imunológico, então você tem que cuidar disso, né? Então, isso é uma primeira coisa que não chega a ser um medicamento, mas é um cuidado bem importante. Dormir bem, tudo, né? E aí ele falou, você vai fazer infusões de imunoglobulina, que é um hemoderivado, né? Um remédio que é feito com o que me falta no meu sistema imunológico. Então, é feito com plasma, eles fazem essas imunoglobulinas. E aí, conforme ele foi verificando conforme vai dando no exame de sangue o estado geral dos pacientes, e também essas doenças autoimunes que acompanham um pouco essa imunodeficiência, né? Então, é uma característica dessa imunodeficiência ter doenças autoimunes, porque o sistema imunológico é meio atrapalhado, né? Ele disse que se eu fizesse, então, uma série de infusões, depois eu poderia parar um tempo, ficar bem. Então, isso ele ia ter que acompanhar para o resto da vida. Então, foi assim. E você comentou também desde o seu avô, depois as passagens com seus filhos, né? Em relação a toda a sua jornada de vida, como o apoio emocional de familiares, amigos e comunidade de pessoas com imunodeficiência primária tem sido importante na sua jornada e no tratamento também de saúde. Muito importante, muito, muito importante, assim, e eu agradeço demais, assim, agradeço a minha irmã mais nova que estava comigo na consulta quando o meu médico deu o diagnóstico, né, e a minha filha, e agradeço todo mundo, porque é bem difícil de entender,
assim, agora na época da Covid falaram mais de imunossuprimidos, né? Muita gente que faz transplante de medula, né? Porque teve leucemia ou algum tipo de câncer, faz quimioterapia, então imunossuprimidos, ficou essa palavra genérica, né? A imunodeficiência comum variável, ela faz parte, né? Eu sou uma imunossuprimida, né? Então, o apoio das pessoas é muito difícil. Primeiro, assim, para mim foi difícil fazer as pessoas entenderem, mas principalmente assim pessoas que são mais chegadas nessa questão, né, na medicina, ou que têm esse conhecimento, assim, logo entendem e tem um apoio irrestrito, assim, no meu trabalho, onde eu trabalho na Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas, no Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, eu tenho um apoio incondicional dos meus colegas, né? Inclusive eu tenho uma colega que é médica que imediatamente, assim, quando eu falei, ela sabia, né? Ela já sabia. E um casal de médicos também da Faculdade de Medicina da Unicamp, com quem eu estava trabalhando naquela época, quando eu fui diagnosticada, também sabia. Então todo mundo, assim, imediatamente se colocou muito solidário a mim e com muito apoio, sabe? Tive sempre muito apoio e é muito, muito importante. Nesse tempo que eu ainda estava com a esclerodermia muito ativa, eu sou parte da associação, né, dos portadores de esclerodermia. Isso é muito importante. E hoje em dia eu sou parte da família Imune, que a gente chama, que é uma associação de portadores da imunodeficiência comum variável, que também é muito importante, porque hoje eu sou, digamos, a vozinha nessa associação, né? E eu vejo que eu dou dicas, assim, por exemplo, a gente vai tomar infusão, toma muita água antes, não come chocolate, não toma refrigerante. Tem umas dicas, assim, que é bem são básicas, mas que são muito importantes para a gente se sentir bem, né? E a dieta é muito importante, assim, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com o tipo de vida, com o ritmo de vida, né? Então, não trabalhar 2, 3 dias em seguida, ficar estressado. Então, assim, acho que todo esse apoio que eu tive, que eu fui tendo, fui descobrindo em mim mesma, e eu pude fazer essas descobertas graças aos meus filhos, que sempre me apoiaram 100%, né? Minhas noras, né? Então, eu acho que com isso eu pude ter uma qualidade de vida muito boa, né? E graças às máscaras, porque já logo quando eu fui diagnosticada também sempre me ajuda. Você comentou um pouco sobre a questão da dieta, né, e de algumas questões que são importantes. Como você acha de que forma as organizações, né, de pacientes, pesquisadores e autoridades governamentais podem colaborar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Então, acho que esses cuidados, né, assim, eu vejo muito eu moro perto de uma UBS, de uma AMA, né, e as agentes comunitárias de saúde, eu explico logo, né, elas não tinham ouvido falar especificamente da imunodeficiência comum variável, mas eu falava imunossuprimida, ela já entendia. Então, esses cuidados digamos, dos serviços de saúde são muito, muito importantes. E as associações nos ajudam humanamente, né? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas, assim, levam os filhos, por exemplo, que foram diagnosticados com imunodeficiência comum variável. Aí eu falo, olha, a primeira infusão, ela dá muito efeito colateral, então, olha, fala para o seu filho tomar muita água, mas é água mesmo, não deixa ele tomar refrigerante, não deixa ele comer muito doce, porque bate muito no fígado, né? Então cuida bastante. E muita gente me apoiando, assim, nossa, então, né, a senhora vai, a senhora consegue, não sei o quê. Então eu acho assim que tanto as associações quanto os serviços de saúde, eu acho que são absolutamente fundamentais para esse cuidado, né, com essas doenças que são,
como você falou no início, né, um erro inato, né, na genética. E qual é a sua opinião sobre o teste do pezinho para erros inatos da imunidade, para um diagnóstico precoce da SCID e a gama, que já são feitos aqui no JC, inclusive? Então, quando eu falei, né, do JC, muita gente falou, nossa, eles são o máximo, eles fazem o teste do pezinho, eles diagnosticam. É absolutamente fundamental, porque assim, eu tive essa imensa sorte quando eu era criança, que eu tinha esse avô. Se eu não tivesse tido esse avô e não tivesse tomado, o próprio imunologista fala assim, se você não tivesse tido esse avô, que tivesse conseguido essas injeções de gama-globulina, eu provavelmente não teria tido a vida que eu tive. Né, eu teria tido muito mais dificuldade. Então, o teste do pezinho, ele é assim incrivelmente importante, né? E assim que cada vez mais a população tem acesso, né, a esse teste e que o Jô Clemente tenha muito apoio e muita visibilidade para fazer com que esse teste seja valorizado, né, e que os resultados possam chegar aos familiares, né, das crianças de um jeito muito cuidadoso, porque também dizer para uma família que, bom, então aquela criança tem uma gama-globulinemia, a gama-globulinemia, acho que é isso, ou seja, é uma imunodeficiência mais grave que eu tenho, né? Então falar isso porque é não ter a gama-globulina, né? Então isso falar isso para os familiares é difícil, né? Porque a vida daquela criança vai ser uma vida mais complicada, com mais necessidades de cuidado, né? Mas pode ser uma pessoa que seja um gênio e que faça diferença para a humanidade, né? E eu acredito muito nisso, assim, que essas pessoas, eu sempre falo, assim, pessoas que têm alguma questão de saúde, é saúde também, e são pessoas que podem fazer a diferença no mundo. Então, acho que é muito importante esse teste do pezinho e muito importante de falar com a família, né, explicar, e esse acompanhamento, né, o acompanhamento assim, do assistente social, psicólogo, esse acompanhamento multidisciplinar, que é a abordagem que vocês têm aqui no Instituto, né, que é muito bacana. Marta, bacana, muito importante esse momento, assim, a oportunidade da gente receber você para contar sua história pra gente. A gente gostaria de saber, assim, qual que é a importância de contar a sua jornada de vida para nós, e qual mensagem você gostaria de deixar para toda a sociedade, pacientes e familiares. Então, eu, em primeiro lugar, né, queria agradecer muito ao Instituto Jô Clemente, né, para me convidar para vir aqui. O médico que me diagnosticou e que me ajudou, o Dr. Condino Neto, ele sempre foi muito firme e ao mesmo tempo muito animado, assim, comigo, no jeito que ele lida comigo, né, como paciente. E ele me pediu também para fazer essa entrevista, porque eu acho muito importante divulgar para todos os que têm problema no sistema imunológico, para serem firmes no sentido de pedir para os serviços de saúde tentarem verificar se não tem algum problema no sistema imunológico, porque se a pessoa está tendo infecção, atrás de infecção, ou um problema crônico de saúde, e simplesmente é tratado esse problema, e não a causa, que foi no meu caso, né, que eu tinha esclerodermia, infecção, um monte de coisa, mas, na verdade, a doença de fundo era essa imunodeficiência, né? Então, e depois que eu comecei a tomar a infusão de imunoglobulina, todas as outras doenças foram desaparecendo, né? E claro que eu tenho ainda algumas coisas, mas muito menos. Então, acho que é muito importante o diagnóstico. São doenças muito difíceis de serem diagnosticadas, né?
problemas de erro no sistema imunológico, né? Então, todas essas doenças respiratórias, né, pega muito. Então, assim, acho que eu deixo um pouco esse recado para os familiares, né, prestar atenção nesses sinais e ficarem sempre perguntando no posto de saúde, ou no seu médico, ou no hospital, né? Olha, dá uma olhada no sistema imunológico, quem sabe não é alguma coisa do sistema imunológico, né? Então, acho que é uma doença rara, né? Eu vou mostrar aqui, né? Então, é uma doença de difícil diagnóstico. Então, eu acabei fazendo esse crachazinho aqui, porque a última vez que eu fui internada, que foi em 2021, eu estava com uma diarreia, fazia um mês, assim, né? E fui para o pronto-socorro, porque já eu não tinha mais jeito, eu não estava mais comendo mais nada, né? Estava me hidratando, né? Lógico, mas... aí eu fui internada e o médico que estava lá de plantão, depois de 6 horas dele me dar 1 litro de soro, ele falou, olha, eu vou te liberar, porque eu fiz exame de sangue, você não tem nada, eu fiz exame, aquele tomografia, não sei o que, ultrassom, você não tem nada, então vou te liberar, porque você não está com nada, é uma virose, vai passar. E aí eu não tinha ainda esse crachazinho. E aí eu me lembro que a minha irmã que estava comigo, eu estava bem, assim, meio zonza, mas a minha irmã que estava comigo falou, não, ela é portadora de uma imunodeficiência CID, a minha irmã sabia direitinho. Então, a minha irmã falou, olha, não, você não pode liberar ela, porque deve ser alguma outra coisa. E era uma bactéria de imunossuprimido. Eu estava com uma bactéria chamada Clostridium, que é uma bactéria horrível que dá em imunossuprimidos. Então, eu acho que tem que ter muito esse alerta, assim, né, de que a família tem que ser muito também cuidadosa, assim, firme, né? Que se a família está vendo que a criança não está reagindo, ou se a criança, né, tem que falar, olha, não pode. E agora eu tenho isso daqui, então eu mostro isso, e aí todo mundo, os dentistas, médicos, todo mundo vem que aqui tem todas as minhas informações dessa imunodeficiência. Então, isso acho que é uma coisa que seria bacana também para as pessoas que já têm esse diagnóstico, né? Que façam uma fichinha, não precisa ser um crachá, né? Basta escrever num papelzinho, né? O diagnóstico direitinho, como que é, para ajudar justamente quem vai cuidar, né? E, enfim, é isso, assim, meu recado é positivo, porque eu tenho uma vida muito boa e com toda essa rede de apoio e assim, nunca baixar a tristeza, nunca baixar o desânimo, né? A gente tem que ter sempre esse ânimo de, bom, ainda bem que fui diagnosticada, ainda bem que existe esse tratamento e ainda bem que eu estou bem mais um dia, né? E ainda bem que eu fiz tanta coisa e continuo fazendo tanta coisa. Então, acho que é de ânimo, né? E de dizer que as pessoas com erro inato no sistema imunológico é apenas uma coisa que acontece. Mas é uma pessoa tão valiosa para a sociedade quanto qualquer outra. Legal, Marta. Chegamos ao final do nosso episódio. Nós gostaríamos de agradecê-la pela disponibilidade, pela sua generosidade em compor e apoiar o projeto #UltraDR. Também pelo desenvolvimento do roteiro que você contribuiu. Nós gostaríamos também de agradecer ao Dr. Cungino, presidente do Departamento da Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e assessor científico do IJC, pela generosidade em nos dar apoio no desenvolvimento do projeto, e também agradecemos a toda a equipe do Instituto Jô Clemente. Obrigada por nos ouvir e assistir até aqui. Comente no YouTube, compartilhe a história da Marta e até uma próxima. Tchau!